Bem-vindos aqui a mais um vídeo onde nós vamos dar sequência para o Clube do Livro, lendo aqui a Yoga do Bhagavad Gita, livro de Paramahansa Yogananda. E hoje nós vamos ler o capítulo 3, que é Yoga, o método para alcançar a vitória. O metafísico prático, no curso de suas tentativas para libertar a alma dos laços da matéria, aprende o método exato para alcançar a vitória. Por meio de ações e pensamentos consistentemente corretos, em harmonia com a lei divina, a alma do homem ascende lentamente no transcurso da evolução natural. Mas o yogi prefere o método mais rápido que acelera a evolução, que é a meditação científica, pela qual o fluxo da consciência é invertido e da matéria volta-se para o espírito pelos mesmos centros cérebro-espinais de vida e consciência divina que foram os canais para a descida da alma ao corpo. Então, o que ele fala aqui, já fazendo aqui uma pausa? A gente falou rapidamente sobre os chakras no vídeo anterior do capítulo 2, e é aquilo que eu comentei, a gente estava lá em algum momento arrasando no maiô e caímos aqui na densidade, na matéria. Quando a gente entra no método de meditação, a gente inverte o fluxo dessa energia para que essa energia ascenda. E isso nos permite fazer o caminho de retorno mais rápido do que por métodos naturais sem a meditação. Por trás das forças energéticas de cada centro está uma expressão da consciência divina da alma. Por meio de cada contato triunfante com o espírito, a consciência da alma torna-se fortalecida e detém com mais firmeza o domínio do reino corporal. Mesmo principiante na meditação, rapidamente descobre que é capaz de captar o poder espiritual e a consciência do mundo interior da alma e do espírito para iluminar o seu corpo, o seu reino corporal e as suas atividades físicas, mentais e espirituais. Quanto mais capacitado ele se torna, maior é a influência divina. Ativar os poderes da alma por meio da meditação. Os poderes discernidores puros são representados simbolicamente pelos 5 filhos divinos de Pandu. Os 5 Pandavas são as figuras heróicas centrais da metáfora do Gita, controlando os exércitos da consciência e da energia. A energia é o prana. Nos 5 centros sutis da coluna vertebral, os 5 chakras, e ponto final, representam as qualidades e os poderes adquiridos pelo devoto, cuja meditação profunda é sintonizada com os centros astrais e causais de vida e consciência divina. Em ordem ascendente de significação, os 5 Pandavas são Saradeva, o que significa? Abstinência, poder de ficar afastado do mal. Dama, o poder da resistência, ativa a tenacidade pelo qual os inquietos órgãos externos dos sentidos podem ser controlados. E o elemento vibratório terra no centro coxígeno ou Muladhara Chakra 1. Nota. Os elementos vibratórios em cada chakra são forças sutis por meio dos quais as diferentes formas de matéria são manifestados a partir da luz criadora do espírito. Eles são explicados em God Talks with Arjuna, que é aquele livro grandão que eu comentei lá no primeiro vídeo, aqueles 2 volumes. Segundo, Nakula, adesão, poder de obedecer às boas regras. Sama, o poder positivo ou de absorção, a atenção pelo qual as tendências mentais podem ser controladas. E o elemento vibratório água no centro sacro ou Svadhisthana Chakra, o segundo chakra. Arjuna, que é a pessoa que está lá na batalha conversando com Krishna. Autocontrole e o elemento vibratório fogo no centro lombar. Esse centro, Manipura Chakra, confere a força ígnea do vigor corporal e mental para combater o ataque furioso dos soldados dos sentidos. É ele que reforça os bons hábitos e as boas ações. É o treinador do hábito. Mantém o corpo ereto, provoca a purificação do corpo e da mente e torna possível a meditação profunda. Vemos, além disso, porque esse centro representa alegoricamente Arjuna, o mais hábil de todo o exército Pandava, quando consideramos sua função dual. Ele é o pivô ou ponto crítico da vida do devoto, ao afastar-se do materialismo grosseiro para as qualidades espirituais mais refinadas. Do centro lombar para o centro sacro e coxígeno, a vida e a consciência fluem para baixo e para fora, para a consciência materialística do corpo atada aos sentidos. Mas na meditação, quando o devoto vê a vida e a consciência sendo atraídas pelo magnetismo do centro imediatamente superior ou dorsal, o poder desse centro lombar do fogo se dissocia das preocupações materiais
e sustenta o trabalho espiritual do devoto por meio dos poderes dos centros superiores. Quando Arjuna, o poder do autocontrole no centro lombar, desperta o fogo da meditação e da paciência e determinação espirituais, atrai para cima a vida e a consciência que fluíam para baixo e para fora através dos centros lombar, sacro e coxígeno. E fazendo isso, dá ao yogi que medita a necessária força mental e corporal para prosseguir no caminho da meditação profunda que leva à autorrealização. Sem esse fogo e autocontrole, o progresso espiritual não é possível. Assim, Arjuna também representa mais literalmente o autocontrole, a paciência e a determinação do devoto, dentro do qual esteja ocorrendo a batalha de Kurukshetra. Ele é o principal devoto discípulo do Senhor Bhagavan Krishna, aquele a quem no diálogo do Gita, Krishna está mostrando o caminho da vitória. Então, fazendo aqui um resumo bem rápido. A gente está falando aqui dos chakras associados aos personagens dessa batalha que está descrita aqui no Bhagavad Gita. Os dois primeiros chakras, eles estão muito associados às questões materiais, às questões mundanas e terrenas, que é o equilíbrio da vida no planeta, como a gente faz um bom uso dos bens materiais, como a gente tem um controle daquilo que é necessário, daquilo que não é necessário, e quando eles estão todos bonitinhos, equilibradinhos, é o que nos permite ter uma vida balanceada, a vida equilibrada que a gente fala. Porque a gente não pode ser aqui radical. Então eu quero ser um ser de luz, um ser espiritual, então corta tudo que é material, vai viver na montanha, vai viver pelado no meio do mato. A gente já falou isso lá no prefácio, que seria péssimo se todos vivessem dessa forma. A gente vai sim trabalhar, vai conseguir os bens materiais, a casa, o carro, as roupas, as viagens. Isso nos faz bem, a gente precisa, isso ajuda a ter uma saúde mental um pouco mais equilibrada também. É o equilíbrio entre o trabalho, entre o lazer. E a gente precisa comer, se vestir, a gente precisa se locomover, a gente tem que acompanhar toda essa globalização e essa evolução do mundo e do planeta. A gente tem que ter tudo isso sem peso, sem culpa, mas com equilíbrio e com consciência. Esse é o ponto. Então, os dois primeiros chakras estão relacionados a este equilíbrio de como vivemos no mundo material. Porque a realidade atual é essa, vivemos no plano material, no plano denso. Como vou usar tudo que eu tenho da melhor forma possível? Esses são os dois primeiros chakras em equilíbrio. O terceiro chakra, ele é o último chakra que cuida um pouco das coisas materiais. Ele representa aqui, ele faz um momento de filtro, porque no chakra sacral, aqui nessa região da lombar, é o momento que a gente vai digerir tudo aquilo que a gente está absorvendo. Então, ou eu vou analisar o que eu recebi, vou guardar para mim, ou eu vou eliminar. Então, é o momento que você faz escolhas. Então, você já está aqui um pouco acima desse nível material, desse nível denso, apesar dele ainda ser um chakra inferior. Então, se você chegou alguma coisa aqui em você escolheu que você vai guardar isso para você, e isso é uma raiva, um rancor, um sentimento ruim, você fez essa escolha, você guardou ao invés de eliminar. Nesse chakra é o momento que você tem o poder de escolha. Então, tudo que você tem na sua vida a partir deste momento parou nesse chakra. Não digeriu uma coisa ruim que está ali te fazendo mal? Então, você é o responsável porque você fez a escolha. Era alguma coisa maléfica para você, você eliminou, você digeriu, beleza, você está 10. Então esse chakra ele é responsável por esse momento de escolha. Então os dois pândavas remanescentes são Bhima, poder da vitalidade, a força vital controlada pela alma, e o elemento vibratório criador ar, no centro dorsal ou Anahata Chakra. Já estamos aqui no quarto chakra. O poder desse centro auxilia o devoto na prática das técnicas corretas de pranayama a tranquilizar a respiração e dominar os ataques furiosos da mente e dos sentidos. É o poder de reduzir ao silêncio e à imortalidade os órgãos internos e externos, e desse modo destruir a invasão de qualquer paixão, como as do sexo, da cobiça ou da ira. É o destruidor da doença e da dúvida, é o centro do amor divino e da criatividade espiritual. Então, nesse chakra, ele é um chakra que tem que ser puro, de sentimentos bons, é um chakra do amor, é o chakra da expansão. Então, observe, quando a pessoa está um pouco mais fechada, curvada, depressiva,
ela está com esse chakra aqui em desequilíbrio, alguma coisa ruim nesse chakra, ele não está bem trabalhado. Quando a gente expande o amor, a gente transborda, a gente traz a pureza, a inocência, a gente expande, abre, libera. É o chakra que vai ajudar a liberar todas essas energias. Yudhishthira, tranquilidade divina e o elemento vibratório criador éter no centro cervical. Ou Vishuddha Chakra, que é o quinto chakra. Yudhishthira, o mais velho dos 5 filhos de Pandu, é adequadamente representado como o rei de todas as faculdades discernidoras, porque a tranquilidade é o fator principal necessário a qualquer expressão de discernimento correto. Qualquer coisa sensual ou emocional que agite a consciência, distorce tudo que seja percebido. Mas tranquilidade é clareza de percepção, a própria intuição. Do mesmo modo que o éter ubíquo permanece imutável, não obstante o violento tumulto das forças da natureza que nele se entrechocam, a faculdade discernidora Yudhishthira é tranquilamente imutável, que discerne todas as coisas sem distorção. Aqui, quando ele fala de intuição, por que o quinto chakra é o chakra da intuição? Muita gente confunde o chakra da intuição como sendo esse. A gente vai chegar nele. Mas por que não é esse e é esse aqui da garganta, da região cervical? Porque é o chakra que nos permite expressar. Nos permite aqui, ou você engole o saco, ou você devolve o saco. Então também você tem aqui a opção de escolha. E por que ele é considerado o chakra da intuição? Porque antes de você decidir se você vai engolir ou se você vai expressar, você tem que primeiro que ouvir. Ouvi, analisei, processei, agora eu tomei a decisão. Para que esse expressar não se torne uma forma de violência. Você devolve em forma de taco, em forma de palavras pesadas, densas, xinga, briga, cria uma vibração densa e isso também não é legal. Então você tem que seguir a sua intuição, que é a sua voz interna. Você vai ouvir dentro de você. Você vai fechar os olhos e vai ouvir a sua voz interior. E isso te permite trabalhar então esse chakra com mais equilíbrio. É o poder de tornar-se capaz de planejar a derrubada de uma paixão inimiga. É o poder da atenção ininterrupta no objetivo correto. Governa a amplitude e o alcance da atenção. É o poder da inferência dos efeitos das ações erradas e o poder da assimilação do bem por meio da tranquilidade. É o poder da comparação entre o bem e o mal, o bom senso para perceber a virtude que há em fortalecer um amigo e destruir um inimigo, como os sentidos e os hábitos, por exemplo. É o poder da imaginação intuitiva, a capacidade de imaginar ou visualizar uma verdade até que ela se manifeste. O principal conselheiro é partidário dos Pandavas, O principal conselheiro e partidário dos Pandavas é o próprio Senhor, que na forma de Krishna representa ora o espírito, ora a alma, ora a intuição, que se manifesta nos estados da superconsciência, no bulbo hakiano, consciência crística ou kuatasha, que é no centro crístico, e consciência cósmica no lótus das mil pétalas. Ele representa também o guru instruído, seu discípulo, o devoto Arjuna. No devoto, o Senhor Krishna é assim a inteligência divina orientadora, falando com o eu inferior que se perdeu nos emaranhados da consciência sensorial. Essa inteligência superior é o mestre e o instrutor, e o intelecto mental inferior é o discípulo. A inteligência superior aconselha o eu inferior corrompido a respeito de como se erguer conforme as eternas verdades e na realização de seu dever intrínseco dado por Deus. Os efeitos espirituais da prática de yoga. Adoro essa parte. É muito difundida a concepção equivocada de que a prática da yoga é apenas para místicos adeptos e que essa ciência está além do alcance do homem comum. Todavia, a yoga é a ciência de toda a criação. O homem e também cada um dos átomos do universo é um resultado externalizado do funcionamento dessa ciência divina. A prática da yoga é um conjunto de disciplinas por meio das quais o entendimento dessa ciência se desenvolve mediante a experiência pessoal e direta de Deus, a causa suprema. Os cientistas da matéria partem do efeito observável da matéria e tentam trabalhar retrospectivamente em busca de uma causa. A yoga, por outro lado, descreve a causa e como ela evolui para o exterior até os fenômenos da matéria.
e mostra como seguir esse processo no sentido contrário para experimentar a verdadeira natureza do homem e do universo como espírito. O grande sábio indiano Patanjali, cuja época é tema de conjectura por parte dos estudiosos, entendeu que o Bhagavad Gita era o cântico celestial pelo qual o Senhor quis unir a alma de seus filhos errantes e sujeitos à ignorância com o seu próprio espírito. Isso era para ser realizado de maneira científica por meio de leis físicas, mentais e espirituais. Patanjali explicou essa ciência espiritual em termos metafísicos definidos no seu famoso Yoga Sutras de Patanjali. A intenção do Gita é imediatamente trazida à luz quando vemos como cada um dos guerreiros mencionados nos versículos 4 a 8 se relacionam com a prática da yoga, conforme descrita por Patanjali em seu Yoga Sutras. Encontra-se a correlação na significação metafórica dos diversos guerreiros metafísicos, implícita no significado que se deriva de seus nomes, ou de uma raiz sânscrita em seus nomes, ou de sua significação no épico Mahabharata. Nos versículos 4, 5 e 6, o rei Desejo informa o seu preceptorado passado acerca dos soldados espirituais nos centros cérebros finais que se alinharam em ordem de batalha. Esses soldados metafísicos que se reuniram para apoiar a causa dos 5 Pandavas são os efeitos espirituais engendrados pela prática da yoga pelo devoto. Juntamente com os 5 Pandavas principais, eles vêm em auxílio do yogi para ajudá-lo a combater os soldados maléficos da mente sensorial. Duryodhana os identifica como Yuyudhana, Virata, Drupada, Drishtaketu, Shektana. O rei Kashiraja, Purijit, Kuntiboja, Saibhya, Yudhamanyu, Utamalgus, o filho de Subhara, Abhimanyu e os 5 filhos de Draupadi. O significado metafórico dele será explicado na ordem categórica adotada por Patanjali. Aqui esses nomes em sânscrito, eles não são tão importantes para o entendimento do Gita, tá? Eu vou ler conforme está no livro, mas não se apeguem aos nomes, não tentem entendê-los. Vão ter as explicações e as correlações do que eles representam, e aí fica mais fácil de você entender se desligando um pouco dessa questão sânscrita, que é um pouco mais complexa. E não é o objetivo desse vídeo. Patanjali começa seu Yoga Sutras com a definição de yoga como a neutralização das ondas que se alternam na consciência. Isso também pode ser traduzido como cessação de todas as modificações da substância mental. Expliquei na autobiografia de um yogi que Chitta é um termo abrangente para designar o princípio do pensar, que inclui as forças vitais prânicas. Manas é a mente ou consciência dos sentidos. Ahankara é o princípio do ego. E Buddhi é a inteligência intuitiva. Vritti, literalmente redemoinho, refere-se às ondas de pensamento e de emoção que incessantemente sobem e descem na consciência do homem. E Nirodha significa neutralização, cessação e controle. Então, basicamente, do que eu comentei, os nomes em sânscritos ignorem, mas nós temos a mente e nós temos os pensamentos, o turbilhão de pensamentos que nos atrapalham. Os pensamentos nos atrapalham. Isso é uma lição para a vida. Quando a gente está pensando demais, ou a gente está pensando demais em algo que já aconteceu, passado, ou a gente está pensando demais em algo que vai acontecer, em algo que nós queremos que aconteça. Futuro, projeção no futuro. Tudo isso nos impede de viver o momento presente. E é no momento presente que estão as oportunidades, que está acontecendo tudo. É no momento presente que a gente tem que tomar decisões e fazer as escolhas. Patanjali continua: então o observador reside em sua própria natureza, o eu ou eu. Isso se refere ao seu verdadeiro eu ou alma. Quer dizer, ele alcança a autorrealização, unidade da sua alma com Deus. Explica Patanjali nos Sutras 20 e 21. A consecução dessa meta da yoga é precedida por sadha, que é devoção, pelo celibato vital, pela memória e pela experiência da união com Deus durante a meditação, que é o samadhi, e também a inteligência discernidora. A sua consecução é mais próxima para aqueles que possuem tiva samvega, o ardor divino, fervorosa devoção e anseio por Deus e extrema impassibilidade para com o mundo dos sentidos. Essa devoção com Deus não significa ser religioso. Tem uma enorme diferença entre yoga, entre religião e entre espiritualidade.
Você ser um devoto da espiritualidade, que é aquele ser divino que reside dentro de você, não transforma você em um religioso. Você pode não ter nenhuma religião e acreditar nesse superior apenas como uma força superior do universo. Essa é a sua devoção, é disso que ele está falando. Desses sutras, tiramos os 6 primeiros soldados metafísicos que se põem de prontidão para auxiliar na batalha do yogi pela autorrealização. Primeiro é o Yuyudana, devoção divina. Então agora a gente vai ter as explicações daqueles nomes doidos que eu li anteriormente. Então, da raiz sânscrita, Yudi significa combater. Yuyudana significa, então, literalmente, aquele que vem combatendo para seu próprio benefício. A derivação metafórica é Yudan. Não vou ler esse nome todo em sânscrito, que não interessa, mas a derivação metafórica é alguém dotado de um desejo ardente de lutar para exprimir a consciência espiritual. Representa o princípio atrativo do amor, cujo dever é atrair a criação de volta para Deus, sentido pelo devoto como devoção a Deus é uma atração magnética intrínseca que o coração experimenta no anseio por conhecê-lo. Move o devoto para a ação espiritual e apoia as suas práticas espirituais, que é o seu sadhana. Então, o Yuyudana, com a devoção divina, ele está pronto para combater as batalhas internas, para que nada tire ele desse propósito espiritual que ele se comprometeu. O Shraddha, que é traduzido frequentemente como a fé, mas define-se com mais exatidão como inclinação natural ou devoção, ou a qualidade que tem o coração de voltar-se para sua fonte. E a fé é uma parte integral da entrega e essa atração magnética. A criação resulta de uma repulsão, um afastamento de Deus, uma externalização do espírito. Entretanto, a força da atração é intrínseca à matéria. É o amor de Deus, um ímã que afinal puxa a criação de volta para ele. Quanto mais o devoto se sintoniza com este amor, mais forte se torna a atração magnética e mais doces os efeitos purificadores da devoção divina do yogi. Yuyudana, devoção divina, combate as forças satânicas da dúvida ou descrença irreverente que tentam dissuadir e desestimular o aspirante. Então a fé nada mais é do que ali o seu amuleto para conseguir combater essas forças, para que nada tire você do seu caminho. E a fé é você acreditar com muita força em você mesmo. O Tamaljas é o celibato vital. O significado literal do guerreiro de Uttamajas, que é o guerreiro do Mahabharata, é de excelente valor. A interpretação usual dada ao Virya de Patanjali é heroísmo ou coragem. Mas, na filosofia yogi, Virya também se refere ao sêmen criador que, se em vez de ser dissipado sensualmente, for transmutado em essência vital pura, confere grande força corporal, vitalidade e coragem moral. Assim descobrimos que Uttamaljas do sânscrito, Uttama, supremo principal, e Ojas, energia, força, poder corporal, também pode ser traduzido como poder principal, força corporal primordial. Desse modo, a derivação metafórica é alguém cujo poder é supremo, de qualidade máxima ou superlativa. A essência vital, quando dominada pelo yogi, é uma fonte importante da sua força espiritual e fortaleza moral. Nota. Em seu comentário no livro God Talks with Arjuna, Paramahansa Yogananda desenvolveu minuciosamente o ensinamento do Gita a respeito do uso correto e do controle do impulso sexual. Eis um trecho. O principiante na meditação yogi tem a experiência, e isto é demasiadamente claro e perceptível, de quão preso à terra ele está pelo teimoso apego de sua vida e energia ao corpo, e por vezes não percebe que seus descontrolados pensamentos e atos relativos ao sexo são primordialmente responsáveis por essa condição de estar preso à terra. Portanto, a yoga insiste com aquele que busca a autorrealização para que assuma o comando dessa força rebelde. Os casais do matrimônio devem praticar a moderação com o predomínio do amor e da amizade. Os que não são casados devem cumprir as leis puras do celibato, tanto em ato quanto em pensamento. A yoga ensina em sublimação porque a simples abstinência pode apenas aumentar as dificuldades da pessoa. O desejo insaciável do prazer sexual é transformado pelo amor divino e pela alegria estática que se experimenta na meditação profunda. Então aqui é um assunto mais polêmico. O celibato, como a gente vê inclusive nas religiões,
É claro que ele tem ali uma função, ele tem um propósito, porém não pode ser uma coisa radical, não pode ser também um sofrimento para quem pratica o celibato. Na verdade, o celibato em si nada mais significa do que autocontrole, equilíbrio, balanceamento, aquilo que a gente falou no começo do capítulo. Tudo com equilíbrio é bem-vindo. Não significa que você deva se privar de todos os prazeres da matéria. Apenas com equilíbrio. Não é assim, vou apenas fazer o sexo para a reprodução. Também não. Equilíbrio. Tudo com equilíbrio. Vivemos na matéria, temos que viver a matéria com equilíbrio. Simples dessa forma. Seja este equilíbrio os bens materiais que você compra, as coisas materiais que você tenha de acordo com o seu trabalho, ou também os prazeres materiais. Você tem que se permitir, sim, ter os prazeres materiais, porque ele também é importante, mas com equilíbrio. Então não encarem celibato como uma proibição, mas sim apenas como uma forma de achar esse equilíbrio na vida. A essência vital, a mente sensorial, a respiração e o prana, que é a força vital ou vitalidade, estão intimamente interrelacionadas. O domínio de uma delas dá o controle sobre as outras três também. O devoto que emprega técnicas científicas de yoga para controlar simultaneamente todas as quatro forças alcança rapidamente um estado de consciência superior. O celibato vital empresta o seu poder ao devoto para derrotar as forças das tentações e dos hábitos de libertinagem, e desse modo libertar a força vital para que seja alçada dos prazeres grosseiros para a bem-aventurança divina. Shektana, a memória espiritual. Shektana significa inteligente. De sua raiz sânscrita, Shit vem dos sentidos derivados, aparecer, brilhar, recordar. A derivação metafórica é aquele que se recorda, percebe, conhecimento verdadeiro cuja percepção é clara e concentrada. A memória espiritual de Patanjali significa memória humana e divina. É a faculdade pela qual o yogi recorda sua verdadeira natureza, feita à imagem de Deus. Quando essa memória aparece ou brilha em sua consciência, dá-lhe a inteligência ou a percepção clara que ajuda a iluminar o seu caminho. Shektana, memória espiritual, ergue-se pronta para opor-se à ilusão material que faz o homem esquecer Deus e considerar-se um ser mortal limitado ao corpo. Então, aquilo que eu comentei também. Éramos os seres incríveis que tropeçamos e caímos. Então, a gente está aqui nessa ilusão, acreditando que somos este nome, este corpo, esta matéria. De repente, a gente tem memórias. De onde veio isso? Oh, meu Deus, o que é isso? Estou ficando doidinho. Não. São as memórias do ser espiritual que você era, mas que está obscurecido pela ilusão desse plano material que vivemos. Virata, êxtase, samadhi. Quando os 5 Pandavas foram exilados de seu reino por Duryodhana, as condições estabelecidas foram que eles precisariam passar 12 anos na floresta e que no 13º deveriam viver sem serem descobertos pelos espiões de Duryodhana. Foi assim que os Pandavas passaram o 13º ano disfarçados na corte do rei Virata. Significado metafórico é que, uma vez que os desejos materiais, como hábitos, assumem o domínio completo, é necessário um ciclo de 12 anos para livrar o reino corporal dos usurpadores. Antes que as qualidades discernidoras justas possam recuperar o reino, o devoto precisa recolher essas qualidades em suas experiências do samadhi de meditação, e então ser capaz de mantê-las enquanto se expressa por meio do corpo físico e dos sentidos. Quando as qualidades discernidoras tiverem demonstrado seu poder, estarão prontas para a batalha metafísica em reivindicação do reino corporal que lhes pertence. Desse modo, Virata representa o Samadhi de Patanjali, os estados temporários de união divina na meditação, dos quais o yogi recolhe força espiritual. Virata vem do sânscrito viraji, que significa governar, resplandecer. Vi expressa a distinção, oposição, implicando a diferença entre governar do modo comum e governar ou reinar a partir da consciência divina experimentada no Samadhi. A derivação metafórica é alguém que está completamente imerso em seu eu interior. Sob a influência ou governo do Samadhi, o próprio devoto fica iluminado e governa suas ações pela sabedoria divina. Virata, Samadhi, o estado de unidade com Deus, alcançado na meditação profunda, desbarata a ilusão que fez a alma contemplar por meio de sua natureza como ego
não o único espírito verdadeiro, mas as diversas formas da matéria e os pares de opostos. Esse estado máximo de meditação, samadhi, também pode ser aqui o conhecido nirvana. Não é um estado que você realmente tem esse vislumbre da vida que você vivia antes, né? Você ali tem uma visão de todas aquelas memórias que você estava tendo. Então é um estado que você atinge para que você consiga vislumbrar e quando você volta, você consiga então ter mais ainda equilíbrio na sua vida e que você possa também transbordar essa experiência para ajudar os outros, né? Então são os mestres do yoga que conseguem atingir esse estado máximo da meditação. Leva-se muito tempo, é um exercício. Então, sem pressa, sem projeções no futuro. Kashiraja, inteligência discernidora. A palavra Kashiraja deriva de Kasi, reluzente, esplêndido, brilhante. E Raji, reinar, governar e reluzir. Significa reinar com luz, a luz que revela a substância que está por trás das aparências, ou de um modo esplêndido ou brilhante. A derivação metafórica é alguém cujo resplendor faz com que outras coisas brilhem, para que sejam reveladas com exatidão. Este aliado dos Pandavas representa o Prajna de Patanjali, a inteligência discernidora, o descortino ou a sabedoria, que é a principal faculdade iluminadora do devoto. Prajna não é o simples intelecto do estudioso, limitado à lógica, à razão e à memória, mas uma expressão da faculdade divina do conhecedor supremo. Kashiraja, inteligência discernidora, protege o devoto de cair nas armadilhas dos astuciosos soldados do raciocínio falso. É manter a sua mente sempre alerta, iluminando seus caminhos. Drupada, extrema impassibilidade. Na tradução literal das raízes sânscritas, em Drupadação, Dru, correr, apressar-se e Pada, passada ou passo. A derivação metafórica é alguém cujos passos são rápidos ou ágeis. O significado implícito é aquele que avança rapidamente. Isso está correlacionado com Tivra Samvega, de Patanjali, que literalmente significa extremo, de Tivra, e Samvega de Sam, junto, e vis de mover-se rapidamente, correr. Então a palavra Samvega também significa impassibilidade em relação às coisas do mundo, surgindo de um anseio ardente de emancipação. Esse desapego impassível dos objetos e preocupações mundanos é referido em outras partes do Gita como Vairagya. Como foi dito antes, Patanjali afirma que a meta da yoga está mais próxima, quer dizer, é alcançada mais rapidamente para aqueles que possuem então esse Tivra Samvega. Essa intensa impassibilidade não é o desinteresse negativo ou um despojado estado de renúncia. O significado da palavra, em vez disso, abrange uma dedicação tão ardente a alcançar a meta espiritual. Um sentimento que move o devoto no sentido da ação positiva e da intensidade mental, que o anseio pelo mundo é naturalmente transmutado em desejo por Deus, que satisfaz por completo. Drupada, da extrema impassibilidade, apoia o combate do devoto contra o poderoso exército do apego material, que procura fazê-lo desviar-se da sua meta espiritual. Então, esses passos rápidos, esse foco, tem tudo a ver com todos os outros que foram falados, porque quando você está ali firme na batalha, contra as forças satânicas, vamos dizer dessa forma, com a fé em quem você é, seguindo firme nos seus propósitos, os seus passos se tornam largos, porque você não está se desviando do seu caminho. Deixa eu ver aqui quanto tempo nós temos ainda. Vamos terminar então. Despertar no seu interior a essência óctupla da yoga. Os próximos aliados dos Pandavas representam os elementos essenciais da yoga. Esses yogangas, ou membros da yoga, vieram a ser conhecidos como o caminho óctuplo da yoga de Patanjali. Eles são enumerados nos Yoga Sutras 29, que são os 10 mandamentos do yoga, tá? Yama, conduta moral, evitar as ações imorais. Niyama, observâncias religiosas. Asanas, posturas corretas para o controle do corpo e da mente. Pranayama, controle do prana ou força vital. Pratyahara, interiorização da mente. Dharana, concentração. Dhyana, meditação. E Samadhi, união divina. Então, continuando a descrever os soldados metafísicos, temos aqui os 7. Drish Taketu, que é o poder da resistência mental, que são
os yamas, que são 5. Na raiz sânscrita, drish reúne seus significados: ser audacioso e corajoso, ousar, atacar. Ketu significa chefe ou líder. Também significa brilho, clareza, intelecto, juízo. A derivação metafórica é alguém cujas dificuldades são sobrepujadas pelo intelecto discernidor. O objeto contra o qual Drishtaketu dirige seu poder também é encontrado em seu nome. Além de significar audacioso e ousado, Drishta significa licencioso. Drishtaketu representa o poder que o bom senso tem no devoto para atacar com coragem as más inclinações ao comportamento imoral. Quer dizer, o poder mental de resistir. Representa, assim, o yama de Patanjali, a conduta moral. É a forma que nós nos relacionamos com nós mesmos. Esse primeiro passo do caminho óctuplo realiza-se pela observação dos imperativos negativos. Abster-se de ferir os outros, da falsidade, do roubo, da incontinência e da cobiça. Entendidas no pleno sentido de seus significados, essas proscrições abrangem toda a conduta moral. Observando-as, o yogi evita as dificuldades primordiais ou fundamentais que poderiam bloquear seu progresso para a autorrealização. Romper as regras da conduta moral não cria apenas infelicidade no presente, mas também efeitos kármicos muito duradouros que prendem o devoto ao sofrimento e à limitação mortal. Então, para quem já fez a minha mentoria vibracional, eu falo muito sobre esses yamas, sobre esses 5 yamas e niyamas, que são como se fossem dicas preciosas que nós temos de como conduzir a nossa vida, nos mantendo conscientes e vivendo com leveza, vivendo com facilidade, simplesmente observando esses ensinamentos na forma que a gente aplica a vida no dia a dia. Drishtaketu, poder de resistência mental, luta contra os desejos de ser indulgente com um comportamento contrário à lei espiritual e ajuda a neutralizar os efeitos kármicos dos erros passados. 8º, Saibhya, o poder de adesão mental, niyama, agora é a forma que nós lidamos com o mundo. Saibhya, grafado frequentemente Saibhya, relaciona-se com Shiva, palavra que por sua vez deriva da raiz sânscrita Shi, aquilo ou aquele em que todas as coisas jazem. Shiva também significa auspicioso, benevolente, feliz, bem-estar. A derivação metafórica é alguém que adere ao que é bom ou auspicioso, o que conduz ao seu próprio bem-estar. Shailya corresponde ao niyama de Patanjali, as observâncias religiosas. Representa o poder que tem o devoto de aderir às prescrições espirituais de niyama, os imperativos afirmativos, pureza de corpo e mente, contentamento em todas as circunstâncias, autodisciplina, estudo de si mesmo, que é a contemplação e devoção a Deus. Shailya, o poder de adesão mental, fornece ao yogi um exército de autodisciplina espiritual positiva para derrotar os maléficos batalhões dos modos e efeitos do mau karma passado que produzem a infelicidade. Yama e Niyama são então os alicerces sobre os quais o yogi começa a construir a sua vida espiritual, viver com leveza. Harmonizam o corpo e a mente com as leis divinas da natureza ou da criação, produzindo bem-estar, uma felicidade e uma força interiores e exteriores que atraem o devoto para as práticas espirituais mais profundas e o tornam receptivo às bênçãos do seu sadhana. Sadhana é o caminho espiritual que é dado pelo Guru. Então, como eu comentei, os 5 yamas e os 5 niyamas, quando a gente observa, a gente tem que simplesmente pensa que é um guia, uma régua, onde você vai, toda vez que tiver que tomar uma decisão, toda vez que tiver que fazer uma escolha, ou que tiver diante de uma situação desconfortável, você vai rapidamente trazer aqui na sua mente esses 10 itens. E aí, você vai entender se você está seguindo bonitinho os 10 itens, e aí você toma então uma decisão, você faz uma escolha. Se você sente que um desses 10 itens você não está conseguindo cumprir, vamos trazer dessa forma, então você tem que pensar com mais cuidado, com mais carinho. Porque isso vai, quando a gente consegue fazer os 10 yamas e niyamas, a gente consegue então viver de forma mais leve. Por quê? Porque a gente não está aqui trazendo um mau karma para a gente está se libertando de karmas passados, plantando uma sementinha aqui mais leve, mais gostosa e mais delícia, para que a gente colha melhor também no futuro. Então,
isso eu falo na mentoria, quando você consegue trazer para você esses ensinamentos e trazer isso como uma régua, algo que um filtro que te ajuda a tomar decisões, a vida se torna mais leve. Nono é o Kunti Boja, que são as posturas corretas, os asanas, a yoga como a maioria de nós conhecemos. Boja em Kunti Boja significa, deriva de Buji, tomar posse de, dirigir ou governar. Kunti Boja é o pai adotivo de Kunti. A derivação metafórica é aquele que apoia a força espiritual e toma posse dessa força, pela qual os poderes divinos são invocados e atraídos para a própria pessoa. Kunti é a mulher de Pandu e mãe dos 3 Pandavas mais velhos, Yudhishthira, Bhima e Arjuna, e madrasta dos 2 caçulas gêmeos, Nakula e Saradeva. Ela tinha o poder de invocar os deuses, que são as forças criadoras cósmicas, e esse foi o meio pelo qual nasceram os 5 filhos. Metaforicamente, Kunti é o ardente poder espiritual que tem o devoto de invocar o auxílio da força vital criadora em seu sadhana. Kunti, como Drúpada, representa a impassibilidade do devoto diante do mundo e o anseio por Deus, que durante a meditação inverte o fluxo da força vital que flui para o exterior de modo a concentrá-la no interior. Quando a força vital e a consciência ficam unidas a Pandu, os tattvas ou elementos nos centros sutis da coluna vertebral, concebidos no ventre ou centros microcósmicos do corpo pelas forças criadoras macrocósmicas ou universais, tornam-se manifestos ao yogi, quer dizer, nascem de Kunti. Kunti Boja representa o asana de Patanjali, a faculdade que deriva do equilíbrio ou controle do corpo, porque a postura correta é essencial à prática do controle da força vital pelo yogi. Assim como Kunti Boja adotou e criou Kunti, assim a asana apoia a capacidade de invocar a divina energia vital na preparação para a prática de pranayama ou o controle da força vital, o passo que se segue a asana no caminho óctuplo. Traduzindo aqui, explicando, resumindo. Quando a gente faz a prática de yoga, que são o momento das posturas, toda aquela sequência de posturas que nós fazemos em uma prática, numa sala de aula, o que acontece então nessa sala de aula? O papel do professor é ensinar o aluno a fazer a postura. A gente tem uma forma um pouco equivocada de praticar yoga, na verdade, né? Porque hoje, quando um aluno busca uma prática de yoga, ele quer ali os efeitos físicos, ele quer fortalecer e alongar, até aí tudo bem. Mas a gente não pode ter uma dependência de um professor. A gente tem que ver ali o professor como alguém que vai nos ensinar e corrigir e nos dar aqui o poder de ter a nossa prática pessoal e individual. Então, você tem que fazer os asanas de forma correta. Porque quando você faz o asana alinhadinho, a energia vital flui pelo seu corpo. Então, se você não está com a postura alinhada, a energia não vai fluir da mesma forma. Ela vai talvez só até a metade e vai voltar. Então, você não expandiu essa energia. A prática dos asanas é a conexão com o divino. É a gente fazer aqui, como ele comentou aqui, invocar os deuses, invocar as forças criadoras. Isso acontece através da prática de asanas. Nós invocamos as forças criadoras através do corpo para que a energia flua, para que a gente receba os benefícios energéticos e então a gente consegue ter um maior controle sobre a energia vital, prana, pranayama, para enfim conseguir trabalhar a concentração e a meditação em busca da união com o divino, em busca do samadhi, do nirvana, do auge. Então é muito importante que a prática seja feita de forma correta. Não é para ser uma prática física, uma prática ali que você vai sair suado pingando. Esse não é o objetivo. O objetivo é aprender. Então, a prática que você tem os acessórios é muito rica. Vamos fazer uma aula de Iyengar. Bloquinho, cadeira, cinto, parede, o cinto da parede, que agora eu esqueci o nome, curunta. Tudo isso é para que você crie consciência de qual é o alinhamento. Criou consciência, ganhou espaço, conquistou. Aí vem uma prática, depois tem os acessórios. Então é assim, vamos fazer a mesma postura 30 vezes de formas diferentes? Essa aula, ela é riquíssima. Talvez não seja a aula que você busca, talvez não seja a sua expectativa fazer uma aula. Eu quero uma aula fluida, eu quero saudação ao sol, eu quero posturas bonitas, um fluxo lindo, eu quero movimento do corpo. Mas você tem que saber fazer os movimentos para você absorver então esses benefícios.
É o que eu falei, não tem problema se você busca no yoga só o benefício físico. Você vai ter o benefício físico, vai ficar fortinho, vai ficar sardinho, vai ficar gostosinho, alongado, pé na cabeça. Talvez você não tenha os benefícios energéticos. Se você não busca, se você não está no momento de iluminação, também está tudo bem. Né? Não estamos dizendo que existe um certo e um errado. Apenas que existe um verdadeiro propósito quando o yoga foi aí desenvolvido e criado, mas que se não é o seu propósito, também está tudo bem. Inclusive tem um vídeo aqui no meu canal onde eu falo sobre qual é o objetivo do yoga, eu falo um pouquinho mais sobre isso também. Mas só para você ter em mente, de acordo com o Bhagavad Gita aqui, a prática de asanas, a prática de posturas, é o momento em que a gente vai invocar os deuses. Então a asana prescreve a postura correta necessária à meditação yogi. Embora muitas manifestações se hajam desdobrado, o fundamento básico é corpo estável com a coluna vertebral ereta, reta, queixo paralelo ao solo, ombros para trás, peito saliente, abdômen retraído e olhos focalizados no centro, kutasha, entre as sobrancelhas. O corpo precisa ficar silencioso e imóvel, sem sofrer pressões ou tensões. Uma vez dominada a postura correta, ou asana, torna-se, como disse Patanjali, firme e agradável. Ela confere o controle do corpo e a tranquilidade física e mental, capacitando o yoga a meditar durante horas, se o desejar, sem fadiga nem inquietude. Então, mais uma vez, é aquilo que eu comentei. Aqui a prática de asanas é o momento que a gente mais fica, porque é o momento que realmente precisamos de tempo. Por quê? O yoga ele é sobre permanência. A gente vai fazer uma postura, a gente quer ter o domínio sobre o corpo. Por quê? Além de eu estar aqui invocando os deuses, permitindo que a energia flua com mais força a partir do meu corpo físico, depois que eu tenho maior controle sobre o corpo, na hora que eu vou meditar, pensa aqui, meditar é ficar sentado durante horas. Esse momento tem que ser confortável, porque senão as costas vão começar a doer, vão começar a curvar, as pernas vão ficar formigando, a mente vai ficar inquieta, você vai ter um turbilhão de pensamentos, você não vai tirar o olho do relógio e a sua meditação foi para o saco. Você não meditou mais, você ficou ali sentado, não vendo a hora que aquilo tudo terminasse. E tudo isso por quê? Porque o seu corpo não estava preparado. Então o corpo ele é um instrumento. A gente invoca os deuses para que o corpo seja preparado para esse momento. Até falo brincando nas minhas práticas. No yoga, tudo que a gente faz na aula é para depois aprender a sentar de forma correta. O objetivo do yoga é ficar sentado. Mas para isso o corpo tem que estar preparado. Porque a meditação tem que ser firme, ao mesmo tempo confortável. Então, o confortável não é deitar na cadeira gostosa, porque você vai dormir, você vai relaxar. Relaxamento é outra coisa. Meditação tem que ser firme. Fica evidente, então, porque a asana é essencial ao controle da força vital. Oferece apoio à impassibilidade interna em relação às exigências do corpo e ao ardente poder necessário para invocar o auxílio das energias vitais para fazer a consciência voltar-se para o interior, para o mundo do espírito. Kuntiboja, a postura correta, fornece o apaziguamento físico e mental necessário para combater as tendências de preguiça, inquietude e apego à carne, que estão ligadas ao corpo. 10º, Yuta Manyu, controle da força vital, Pranayama. De Yud, combater, e Manyu, entusiasmo ou ardor, Yud Manyu significa aquele que combate com grande zelo e determinação. A derivação metafórica é alguém cuja ação principal é o combate para manifestar a consciência divina. A força vital é a conexão entre a matéria e o espírito. Ao fluir para o exterior, revela um mundo dos sentidos, espuriamente sedutor. Invertida e voltada para o interior, puxa a consciência para a bem-aventurança de Deus, que satisfaz eternamente. O devoto que medita senta-se entre esses dois mundos, empenhando-se em ingressar no reino de Deus, mas mantendo-se em guerra com os sentidos. Com o auxílio de uma técnica científica de pranayama, tal como Kriya Yoga, o yogi torna-se afinal vitorioso no esforço de reverter a energia vital que flui para o exterior e que externalizou sua consciência na atividade da respiração, do coração e das correntes vitais escravizadas pelos sentidos. Ele penetra no domínio interior natural tranquilo da alma e do espírito.
Yudamani, controle de força vital, é o guerreiro inestimável do exército Pandava que desarma e torna impotente o exército sensorial da mente cega. Pranayama, por favor, não confundam com exercícios de respiração. Pranayama é o controle da força vital, aquela força que fluiu para o nosso corpo durante a prática e que a gente quer aprender a controlar no momento que a gente entrou nesse exercício. Então, quando a gente vai fazer exercícios de pranayama numa aula de yoga, o ideal é que ele seja feito no fim da prática. Por quê? Porque durante a prática você estava alinhando o seu corpo para que você tivesse um maior fluxo de energia vital acontecendo. Tendo feito isso, você vai então no fim da sua prática fazer alguns exercícios de pranayama para aprender a controlar esse fluxo de energia que aconteceu durante a sua prática. Exercício de respiração antecede o pranayama. É uma forma de você também aprender a ter esse domínio. Aprendendo a dominar a respiração, você pode depois ter um maior controle sobre o prana, que é a energia vital. O exercício de respiração pode ser feito antes da prática, pode ser feito depois. E ele é feito durante também, porque a prática de asanas com a respiração consciente e correta, ela torna a sua prática muito mais rica. Purujit, interiorização, pratyahara. Purujit, traduzido literalmente, significa o que conquista muitos. De puru, raiz, prish, significa muitos, e jit, raiz, ji, conquistar, remover, na meditação. Então, a derivação metafórica é alguém que conquistou a fortaleza das potências astrais que governam os sentidos. A palavra sânscrita significa fortaleza e se refere aqui aos fortes sensoriais da mente e seus órgãos dos sentidos, cujas funções são governadas pelas potências astrais nos centros cérebro-espinais sutis. Na raiz sânscrita existe o significado de dominar, subjugar. Purusht, como é tratado no contexto do Gita, sugere aquele por quem há muitas, os soldados dos sentidos, das fortalezas sensoriais do corpo, são dominadas ou subjugadas. Quer dizer, Purujit representa o Pratyahara de Patanjali, o retirar-se à consciência dos sentidos, resultado da prática bem-sucedida de pranayama ou o controle da força vital às potências astrais, que ativa os sentidos e leva as mensagens deles ao cérebro. Quando o devoto alcança Pratyahara, a vida é desligada dos sentidos e a mente e consciência são silenciadas e interiorizadas. Purujit, interiorização, fornece ao yogi aquela firmeza da tranquilidade mental que impede os hábitos pré-natais do exército dos sentidos de causarem a repentina dispersão da mente sobre o mundo material. Tradução. Pratyahara significa aqui, então, um momento em que você vai se desligar dos sentidos. Como isso é feito? Isso é feito quando a gente quer sair do turbilhão de pensamentos. Então, a gente sai e passa a ser o observador. Também já falei sobre isso. Quando eu estou observando a minha mente, eu não estou dando bola para os pensamentos. Eu sei que eles existem, eu sei quais são os pensamentos que estão ali, mas neste momento eu sou um observador. Eu não quero ter que refletir sobre os meus pensamentos. Eu quero apenas observar. Quando eu observo os pensamentos... Quando eu observo todos os meus pensamentos, eu me desligo dos sentidos, porque agora eu estou observando. É como se eu tivesse saído do corpo e estivesse observando tudo isso de fora. Então isso é Pratyahara. 12. Saubhadra, isto é, filho de Subhadra. Autodomínio. Subhadra é a mulher de Arjuna. O nome do filho deles é Abhimanyu. De Abhi, com intensidade para dentro, D, em direção A. E Manyu, espírito, humor, atitude mental, ardor. Abhimanyu representa um intenso estado mental, a atitude espiritual da pessoa ou bhava, no qual a consciência é atraída em direção A ou para dentro D, sua união com o objeto de sua concentração ou ardor, produzindo autodomínio ou autocontrole perfeito. É chamado por Patanjali em seu Yoga Sutras de Samyama, termo coletivo no qual são agrupados os 3 últimos passos do caminho óctuplo. Os 5 primeiros passos são as partes preliminares da yoga. Samyama de Sam, junto, e Yama, segurar, consiste no trio oculto Dharana, que é a concentração, Dhyana,
que é a meditação, e Samadhi, que é a união divina. E é a yoga propriamente dita. O objetivo final do yoga é isso aqui. Quando a mente tiver sido retirada das perturbações sensórias, pratyahara, que é o momento que a gente virou observador, a conjunção de dharana e dhyana produzirá os diversos estados de samadhi, percepção estática e, afinal, a união divina. Dhyana, ou meditação, é o focalizar da atenção libertada no espírito. Envolve aquele que medita o processo ou técnica de meditação e o objeto de meditação. Dharana é concentração ou fixidez na concepção interior em que se medita ou no objeto da meditação. Surge assim dessa contemplação a percepção da presença divina, primeiro no interior da própria pessoa e depois evoluindo para a concepção cósmica, conceber a imensidade do espírito onipresente em toda a criação e para além dela. A culminação do autodomínio de Samyama ocorre quando o que medita, o processo de meditar e o objeto da meditação tornam-se um, a plena percepção da unidade com o espírito. A referência do Gita a Abhimanyu, pelo nome Salbhadra, associado à sua mãe, nos leva ao significado de Subhadra, gloriosa e esplêndida. Assim, Abhimanyu é o autodomínio que confere a luz ou a iluminação. A derivação metafórica é alguém que brilha intensamente em toda parte, isto é, que ilumina ou revela todas as coisas, que torna manifesto o iluminado estado de autorrealização. Abhimanyu, o autodomínio, é o grande guerreiro Pandava, cuja vitória capacita o yogi a deter o ataque furioso desfechado pela inquietude, pela consciência enganosa do ego, pelos sentidos e pelos hábitos, para que permaneça cada vez por mais tempo no estado da divina consciência da alma, tanto durante quanto após a meditação. Então, só recapitulando então aqui o que ele fala. A gente tem então aqui, depois que a gente fez toda a parte de asanas, toda a parte de controle da energia e observação dos pensamentos, controle dos sentidos, a gente parte para esse combo aqui, para essa trindade final, que é primeiro a concentração. Concentração é um exercício, então eu vou concentrar a minha atenção na chama de uma vela. Nesse momento, tudo que eu observo é a chama da vela, eu me desligo de todo o resto. Isso não é meditação, isso é um exercício de concentração. Agora eu vou trabalhar aqui com os olhos fechados a visualização de imagens. Eu vou visualizar a praia, eu vou sentir na minha visualização a textura da areia, a temperatura da água do mar. Eu vou me concentrar em tudo que a praia representa para mim. Isso não é meditação, isso é concentração. Quando a gente parte para exercícios de meditação, aí o trabalho é na mente. A gente começou esse trabalho lá em Pratyahara, no controle dos sentidos, onde nós estamos observando de fora o que tem na nossa mente. Paramos de observar, a gente então pega todos aqueles pensamentos e abre um caminho. Empurra os pensamentos para os lados. Quando eu abro um caminho, observo então aqui o espaço que existe entre um pensamento e outro. Esse espaço, esse intervalo, é a expansão da consciência. É nesse vazio que a gente leva a nossa atenção. Aí é a meditação. E por último, que é o Samadhi, a iluminação, a união com o divino, é quando você consegue dar tanta atenção para esse vazio que você se desligou de todo o resto, você encontrou sua verdadeira essência, aquilo que está lá guardadinho, escondido no meio dessa ilusão toda. Aí você entrou então nesse estado de Samadhi, que é a parte final. E aqui, 13 e último, os filhos de Draupadi, os 5 centros da coluna vertebral despertados por Kundalini. Draupadi é a filha de Drupada, extrema impassibilidade. Ela representa o poder ou sentimento espiritual de Kundalini, que é despertada pelo ou nascida do divino ardor e impassibilidade representados por Drupada. Quando a Kundalini é transportada para cima, casa-se com os 5 Pandavas, a consciência e os elementos vibratórios criadores nos 5 centros da coluna vertebral, e, em consequência, dá origem a 5 filhos. Nota: parte da história de Draupadi no Mahabharata é relatada por Paramahansa Yogananda da seguinte maneira: fazendo realizar uma elaborada cerimônia chamada Svayambrava, nossa, esses nomes sânscritos, né? Para escolher um marido para sua filha Draupadi, o rei Drupada estabeleceu a condição de que a mão de sua filha seria dada apenas ao príncipe que conseguisse vergar um arco gigantesco construído para essa ocasião.
e com ele acertasse o centro de um alvo suspenso, habilmente disfarçado. Príncipes de toda parte tentaram e não foram sequer capazes de erguer o arco. Arjuna teve êxito facilmente. Quando os 5 pandus voltaram para casa, sua mãe, Kunti, ouvindo que se aproximavam à distância e supondo que tivessem obtido alguma riqueza, gritou para eles que teriam de compartilhar em partes iguais os seus bens. Como é preciso seguir o que a mãe diz, Draupadi tornou-se esposa de todos os 5 irmãos. Ela teve um filho de cada um. Os filhos de Draupadi são as manifestações dos 5 centros da coluna vertebral, abertos ou despertos, as formas dos sons específicos que caracterizam cada centro, nas quais o yogi se concentra a fim de atrair o divino poder discernidor para combater a mente sensorial e seus rebentos. Então aqui é a questão dos chakras, aqueles 5 chakras, desde a base da coluna até a região aqui da garganta, que é a cervical, né, o momento que terminou então a coluna, é o que representa esta parte aqui então do Bhagavad Gita. E aqui nós encerramos o capítulo 3. Para o próximo capítulo, capítulo 4, nós vamos falar sobre as forças psicológicas que se opõem à alma. Então aqui a gente falou de forma resumida sobre aqueles 8 pilares do yoga, que são o que a gente tem nos livros do Yoga Sutras de Patanjali, que é um trabalho que a gente faz dentro e fora do tapetinho, que eu falo muito nas aulas, eu falo muito em diversos vídeos, eu falo muito na minha mentoria vibracional. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a mentoria, entre em contato comigo. E se você ficou com alguma dúvida sobre o que foi abordado neste capítulo 3, deixe um comentário aqui no vídeo. Muito obrigado a todos que estão acompanhando aqui este Clube do Livro e a gente se encontra nos próximos vídeos então. Namastê!